Outro assunto, o bispo e dono da Rede Record, Edir Macedo, comparou Deus ao presidente Jair Bolsonaro durante a realização de um culto no Templo de Salomão. Em seguida, atacou a imprensa dizendo que estão todos contra o presidente. Abro aspas para o bispo. Vivenciamos o inferno da mídia, mas eu estou aqui e o presidente está lá. Ele vai arrebentar lá, não porque sou eu, não porque é ele, é porque é o Espírito de Deus. Após receber a bênção de Edir Macedo, Bolsonaro seguiu para a casa de Silvio Santos, onde assistiu a partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Ô Josias, o que você achou da participação do presidente nessa cerimônia? Olha, o Jair Bolsonaro, ele é um político do tipo que cultiva rancores e guarda fel na geladeira. Ele já declarou, antes mesmo de tomar posse, que é totalmente favorável à liberdade de imprensa, mas ele também declarou, também esclareceu que veículo de comunicação que se comportasse, entre aspas, de maneira indigna, não teria recurso do governo federal. Ficou no ar aquela impressão de que o Planalto poderia usar dinheiro público no custeio de uma espécie de bolsa mídia para premiar veículos que tratassem o governo de uma forma que o Bolsonaro considerasse digna. É contra esse pano de fundo que o Bolsonaro foi ungido pelo Edir Macedo, comparado a Deus. O Edir Macedo, todos sabem, é o bispo da TV Record. Foi também contra esse pano de fundo que o presidente esteve com o Silvio Santos, que é dono do SBT. Um presidente pode se ajoelhar diante de quem ele quiser, pode visitar também quem ele bem entender, desde que não encoste as suas devoções e as suas amizades no bolso do contribuinte brasileiro. Ao ungir o Bolsonaro, o Edir Macedo disse, ecoando o próprio presidente, nessa aversão dele à imprensa, o Edir Macedo disse que a mídia está toda contra o presidente. Isso é uma bobagem, né? Porque no versículo predileto do presidente, o Evangelho de João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema é que há diferentes tons de verdade. À luz do gabinete presidencial, a verdade é muito diferente daquela verdade escaldante que é observada sob o sol das filas, onde ainda se desesperam 12 milhões e meio de desempregados. A verdade do gabinete do presidente é tão diferente da verdade da fila de desempregados quanto a propaganda é diferente do jornalismo. Constantino. Olha, eu acho que quase todo político precisa de alguma forma prestar, não vou dizer vassalagem, mas tem que acender uma vela para grupos que têm muita influência perante uma parcela significativa do eleitorado, né? Isso chama-se populismo. E a gente sabe que os evangélicos crescem muito no Brasil, já é algo em torno de 1/3 aí da população. Claro que não dá para colocar todos no mesmo saco, né? Muitos dentro dos evangélicos não toleram, não engolem muito bem a Universal e o Bispo Macedo, né? Mas o Bolsonaro foi lá fazer política e isso gerou até fogo no parquinho, porque, por exemplo, um bolsonarista, youtuber, influencer aí, católico, né? Que vive apoiando e tudo, atacando todos os adversários do Bolsonaro, gravou um vídeo hoje metendo pau, lembrando que o Edir Macedo defende abertamente aborto, lembrando que ele era dilmista, e é verdade, né? Lançou aquele Tempo do Salomão fazendo fanfarra com a Dilma, sempre defendeu a Dilma. Então, é isso aí, é o Bolsonaro, né, que se ajoelhando como um católico, casado com uma protestante, mas como um católico, se ajoelhando e se curvando diante de algo que representa um atraso no Brasil. É muito triste, né? Você vê que a gente ainda tem que prestar esse tipo de homenagem aos políticos, tem que prestar esse tipo de homenagem a essas figuras para conseguir ter voto, né? Agora, o que fica disso tudo é o seguinte: a nova era, que muitos venderam aí como uma coisa muito diferente, chegou para abalar todas as estruturas e tudo mais, a nova era se parece cada vez mais com a velha política, né? Você ter que ir lá beijar a mão ou se ajoelhar perante Edir Macedo, assistir jogo de futebol com o Silvio Santos e tudo mais, mostra que no fundo não mudou tanto assim como a turma sonhadora achou que ia mudar. Você concorda, Vera? Concordo. Essa movimentação do presidente no fim de semana, ela mostra que ele acredita nas pesquisas, porque o Palácio do Planalto também faz pesquisas e sabe que a popularidade do presidente não vai bem. Quando houve a troca na SECOM, um dos dados de posse do novo secretário, Fábio Weingarten, com o qual ele rodou ali os ministérios pedindo ajuda dos ministros,
era que o presidente derretia em São Paulo, naquela ocasião. E ele, Fábio Weingarten, é muito próximo da Rede Record, do SBT, trabalhou em projetos, inclusive, para substituir o IBOP por um outro instituto de pesquisas para essas emissoras. Ele se orgulha do fato de ter tido um papel muito importante na campanha do Bolsonaro ao introduzi-lo nesse mundo das outras emissoras de TV, que funcionariam como um antídoto ao papel da Rede Globo. Ele, já empossado, já no cargo, defendeu que anunciantes deixassem de anunciar na Globo. E agora faz esse giro pela Universal, que é um combo Universal, Rede Record. O Bolsonaro tem citado dia após dia reportagens da Record, inclusive reportagens contra a Globo, algo que a Record também fez como um tributo ao petismo lá atrás. Era normal a Record ter nos seus quadros pessoas como Paulo Henrique Amorim para bater na Globo, para fazer ali ser a voz do PT, e agora faz o serviço contrário. E o SBT é a mesma coisa, é uma aproximação do Bolsonaro tentando emissoras que sejam menos críticas ao governo. Isso geralmente tem prazo de validade muito curto. Se o governo não consegue engrenar por si só, não tem arranjo que viceje por muito tempo nesse tipo de apoio midiático. Não dá certo, porque o governo precisa mostrar performance, precisa mostrar que veio. Também acho que muito dificilmente o governo vai conseguir aumentar a verba de publicidade, porque o orçamento do ano que vem é ainda mais curto que o desse ano. Então, acho que essas estratégias têm tiro curto, vai vir mais uma nessa semana, que é a tal Semana do Brasil, um incentivo aí a que se consuma, a que se venda o patriotismo, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, que também já foi feito pelo petismo. O Lula fez uma estratégia exatamente desse tipo, reuniu empresários, lançou a campanha O Melhor do Brasil é o Brasileiro, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então não é muito diferente. O populismo, os políticos de corte demagógico que precisam do populismo para vicejar, eles são muito parecidos à esquerda e à direita nas estratégias que eles adotam. Essa de se ajoelhar diante do Edir Macedo, do notório Edir Macedo, é uma que o Bolsonaro copia do lulopetismo. E a Irmandade, os dois irmanados contra a imprensa, a meu ver, fala mais sobre os personagens do que sobre a imprensa. Agora um rápido intervalo, mas só para você que nos acompanha. Ei, Constantino, diga. Era só uma pergunta, será que nós vamos ver até o final do mandato o Bolsonaro beijando a mão do Sarney? Será?